Chega um momento na vida de todo crente em que a oração parece pesada. Você se ajoelha, fala, abre o coração, mas algo parece estranho. Suas palavras se elevam, mas é como se nunca atravessassem o teto acima de você. Você orou por orientação, por conforto, por mudança, mas o silêncio permanece. Se você já se sentiu assim, não está sozinho. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que lutaram com momentos em que Deus parecia silencioso. Mas aqui está a verdade. Às vezes, o silêncio não é Deus nos ignorando, somos nós, sem saber, colocando barreiras no caminho. Estas não são barreiras de pedra ou ferro, são hábitos sutis, motivações erradas ou mal entendidos sobre oração que talvez nem percebamos que existem. E, a menos que sejam removidos, nossa vida de oração parecerá seca, rotineira e impotente. Hoje, vamos revelar 9 poderosos insights bíblicos, 9 erros que muitos crentes sinceros cometem na oração sem perceber. E para cada um deles, não apenas identificaremos o problema, mas também iremos diretamente à palavra de Deus para descobrir a solução. Não se trata de fórmulas ou segredos para obter o que você deseja de Deus. Trata-se de realinhar sua vida de oração para que ela se torne o que sempre foi destinada a ser, uma conexão viva e pulsante com o Criador do Universo. Se você permanecer comigo até o final, sairá com uma compreensão mais clara do que pode estar impedindo suas orações. Mais importante, de como orar de uma maneira que agrade a Deus, o aproxime dele e transforme sua vida espiritual. Porque oração não é apenas comunicação, é a tábua de salvação do seu relacionamento com seu Pai Celestial. Vamos começar com o primeiro, e talvez o mais comum, eu. Um dos maiores perigos na oração não é pararmos de orar completamente, mas continuarmos orando sem que nossos corações estejam verdadeiramente nela. É possível dizer palavras direcionadas ao céu enquanto nossa mente se dispersa. No início, as palavras podem ter sido repletas de gratidão, urgência e amor a Deus. Mas, com o tempo, elas podem se tornar mecânicas, frases repetidas por hábito, em vez de devoção. O próprio Jesus abordou isso em Mateus 6, 7, dizendo: Quando orardes, não useis palavras repetitivas como os pagãos, pois pensam que serão ouvidos por causa do seu muito falar. Estas não são palavras duras, são um aviso gentil, mas claro, de nosso Senhor. Deus não se impressiona com a extensão, a complexidade ou a beleza do nosso vocabulário. Ele busca a sinceridade do nosso coração. Pense desta forma. Se você falasse com um amigo próximo todos os dias, mas sempre repetisse as mesmas frases, sem nunca compartilhar o que realmente estava em sua mente naquele dia, isso aprofundaria sua amizade ou acabaria parecendo frio e distante. É exatamente isso que acontece quando a oração se torna um roteiro em vez de uma conversa. Muitos crentes caem nesse padrão sem perceber. Uma bênção antes de uma refeição, a mesma frase antes de dormir, um pedido repetido. E, ainda assim, o espírito está faltando. As palavras podem até soar corretas, mas não carregam mais o peso de um coração honesto que se volta para o Pai. A solução não é abandonar as orações familiares, mas dar-lhes vida novamente. Antes de começar, faça uma pausa. Respire fundo e traga sua mente para a presença de Deus. Pergunte a si mesmo: o que estou realmente sentindo agora? O que preciso agradecer a Ele neste momento? O que está em meu coração que ainda não lhe disse? Diga essas palavras, mesmo que sejam simples. Às vezes, a oração mais poderosa não é eloquente. Pode ser tão curta quanto: Senhor, estou cansado, mas sei que Tu és a minha força, ou Pai, nem sei o que dizer agora, mas sei que Tu me ouves. Essas palavras são vivas porque são reais. E lembre-se, orar não se trata apenas de falar. O silêncio diante de Deus pode ser tão poderoso quanto falar. Sentar-se em sua presença, reconhecê-lo sem pressa para preencher o ar, abre o coração de maneiras que a conversa constante jamais conseguirá. Quando nossas orações deixam de ser palavras vazias e se tornam expressões honestas da nossa alma, abrimos a porta para uma conexão mais profunda, íntima com Deus, o tipo de relacionamento que Ele deseja conosco. A oração é um dos atos mais íntimos de um crente. É o momento em que sua alma se abre para o Criador, quando você fala como uma criança fala com um pai amoroso. Mas, para alguns, esse ato sagrado pode lentamente se transformar em um palco, não intencionalmente no início, mas sutilmente, à medida que o desejo de parecer espiritual começa a ofuscar o verdadeiro propósito da oração. Jesus abordou isso diretamente em Mateus 6, 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Ele estava falando sobre um problema que existia naquela época e ainda existe hoje, pessoas usando oração como uma exibição, uma performance, em vez de uma conversa particular com Deus. Imagine um crente em uma reunião lotada que ora de uma maneira que atrai todos os olhares, não pela profundidade de suas palavras, mas pela maneira como são proferidas. Talvez sua voz se eleve, sua linguagem se torne teatral ou ele escolha palavras que visam impressionar os ouvintes. Exteriormente, parece espiritual, mas interiormente, o foco mudou de Deus para a plateia. Não é que a oração pública seja errada, o próprio Jesus orava em público. O perigo é quando o público se torna mais importante do que aquele a quem estamos orando. Porque no momento em que nosso foco muda de Deus para as pessoas, o cerne da nossa oração se perde. A oração privada previne contra isso. Jesus disse em Mateus 6:6. Mas, quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai,
que está em secreto. Então seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. No lugar tranquilo, não há ninguém para impressionar, apenas aquele que verdadeiramente conhece o seu coração. A solução é uma mudança de foco. Quando você ora, seja em público ou sozinho, concentre sua atenção somente em Deus. Imagine-se diante dele, sem ser visto por ninguém. Deixe que suas palavras sejam moldadas não por como soarão aos outros, mas pelo que seu coração anseia dizer a ele. Porque, no fim das contas, as orações mais poderosas não são aquelas das quais as pessoas se lembram, são aquelas que Deus ouve e nas quais se deleita. E essas orações nascem não da execução, mas da sinceridade. A fé é a pulsação da oração. Sem ela, as palavras podem ser ditas, mas falta a sua essência. Você pode abaixar a cabeça, falar com sinceridade, ainda assim, no fundo, ter dúvida se Deus realmente agirá. Essa dúvida silenciosa é como uma sombra sobre a sua oração, silenciosamente roubando sua força. Tiago 1:6 nos adverte claramente. Mas, quando pedirem, creiam e não duvidem, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Esta não é uma repreensão para nos envergonhar, é um convite à confiança. Deus sabe quão frágeis nossos corações podem ser. Ele sabe que o mundo nos treina para esperar decepções. Mas Ele também nos chama para algo mais elevado. Crer que, quando falamos com Ele, Ele ouve e é capaz. Imagine uma criança correndo para o pai em busca de ajuda. A criança não se aproxima com hesitação, imaginando se o pai se importaria. Ela corre com plena confiança de que ele responderá. Esse é o tipo de confiança que Deus deseja de seus filhos. Mas muitos de nós fomos feridos por atrasos, por orações que não foram respondidas como esperávamos, ou por períodos em que o céu se sentiu silencioso. Com o tempo, isso pode tornar nossa fé cautelosa, hesitante ou condicional. Eu acreditarei, se vir resultados rapidamente. No entanto, as Escrituras nos lembram que fé não é crer porque vemos, é crer até vermos. Como fortalecemos esse tipo de fé? Item: lembre-se da sua fidelidade no passado. Registre as vezes em que Deus lhe respondeu antes, mesmo que de pequenas maneiras. Cada lembrete se torna combustível para sua confiança hoje. Item: ore com gratidão antes de fazer pedidos. Agradecer a Deus pelo que Ele já fez transforma seu coração da dúvida para a confiança. Item: seja honesto sobre sua luta. Em Marcos 9:24, um homem clamou a Jesus: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Deus não rejeita a fé fraca, Ele a desenvolve quando levamos a Ele. A fé não garante que Deus sempre dirá sim ao que pedimos, mas garante que Ele sempre responderá da maneira que for melhor para nós. Seu tempo, sua sabedoria, seus caminhos, todos são superiores aos nossos. E quando confiamos nele, mesmo na espera, nossa fé se fortalece, nossas orações se aprofundam e nosso relacionamento com Ele se torna inabalável. Uma das verdades mais difíceis para nós, como crentes, é aceitar que o plano de Deus muitas vezes é diferente do nosso. Chegamos a Ele com pedidos honestos, um emprego que desejamos, um relacionamento que almejamos, uma porta que ansiamos ver aberta. E quando essas coisas não acontecem, é fácil nos sentirmos confusos, até mesmo magoados. Senhor, eu orei, porque não respondeste? Mas as Escrituras revelam um princípio que muda a maneira como abordamos a oração. 1 João 5:14 diz: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Entendeu? Segundo a sua vontade. Não é que nossos desejos sejam insignificantes, mas que a sua vontade é perfeita, mesmo quando entra em conflito com o que achamos ser o melhor. O próprio Jesus exemplificou isso no momento mais intenso de sua vida terrena. No jardim do Getsêmani, diante de um sofrimento inimaginável, ele orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Até o filho entregou os seus próprios desejos à vontade do Pai. Por que isso é tão importante? Porque não podemos ver o que Deus vê. Aquele emprego que desejamos pode vir com fardos ocultos. Aquele relacionamento pode nos afastar dele. Aquela oportunidade pode nos levar por um caminho que não estamos prontos para trilhar. O seu não nunca é rejeição, é redirecionamento para algo melhor. Moderar nossas orações para alinhá-la, a sua vontade muda tudo. Em vez de dizer: Senhor, dá-me este resultado específico, podemos orar: Senhor, se isto é para o meu bem e para a tua glória, que assim seja, mas se não, guia-me para o que preparaste. Essa postura não enfraquece as nossas orações, fortalece-as, porque as enraiza na confiança. Veja como orar de uma forma que busque a vontade de Deus. Item: renda-se antes de pedir. Comece reconhecendo que a sabedoria dele é maior que a sua. Item: peça clareza, não controle. Ore por discernimento para reconhecer as portas que ele abre, e coragem para aceitar as que ele fecha. Item: deixe as Escrituras guiarem seus desejos. Quanto mais enchemos nossos corações com a sua palavra, mais nossas orações se alinham naturalmente com o seu coração. Quando você deixa de pedir a Deus para se encaixar nos seus planos e passa a pedir a Ele para guiá-lo aos planos dele, algo extraordinário acontece, a frustração desaparece, a confiança se aprofunda e a paz se instala, mesmo antes da resposta chegar. Para muitos crentes, a oração se torna mais intensa quando a vida toma um rumo repentino e doloroso, o diagnóstico chega, o emprego é perdido, o relacionamento se desfaz.
Nesses momentos, clamamos a Deus com urgência, desespero e até lágrimas. E não há nada de errado nisso, os salmos estão cheios desses clamores. Deus nos acolhe quando recorremos a Ele em meio a dificuldades. Mas nos dias em que as contas estão pagas, a família está saudável e a vida parece calma, para alguns, a oração desaparece nessas épocas. Deus se torna, sem que percebamos, mais um contato de emergência do que um companheiro constante. Imagine ter um amigo que só liga quando precisa de algo urgentemente e nunca entra em contato simplesmente para compartilhar a vida com você. Com o tempo, esse relacionamento se tornaria unilateral e superficial. Nosso relacionamento com Deus não é diferente. Ele não quer apenas nossas orações quando estamos desesperados. Ele quer nossos corações todos os dias. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18 nos lembra: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque está à vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Observe as palavras, sempre, continuamente, em todas as circunstâncias. A oração não deve ser reservada para momentos de crise. É a conversa contínua de um coração que sabe que precisa de Deus não apenas em tempestades, mas também em momentos de sol. Quando oramos apenas em emergências, 3 coisas acontecem. Item, nossa fé permanece fraca, porque não é construída pela confiança diária. Item, ficamos impacientes, esperando que Deus responda instantaneamente, sem o histórico de caminhar com Ele nos dias tranquilos. Item, limitamos a intimidade, perdendo a alegria de simplesmente estar em sua presença quando nada está errado. A solução é incorporar a oração ao ritmo da vida cotidiana. Item, comece o dia com gratidão. Obrigado, Senhor, pelo ar em meus pulmões e pelo dia que se inicia. Item, ao longo do dia, transforme pequenos pensamentos em orações curtas. Pai, guia-me nesta reunião ou, Senhor, dá-me sabedoria para esta decisão. Item, termine o dia com reflexão, agradecendo a Ele pelos momentos de alegria e confiando amanhã em suas mãos. Deus não quer ser apenas o seu refúgio nos momentos difíceis. Ele quer ser o seu amigo mais próximo em todos os momentos. A força que você constrói na oração diária o sustentará quando as tempestades vierem, e você se verá correndo para Ele não por hábito, mas por amor. Em nosso mundo acelerado, até mesmo nossas conversas com Deus podem ser reduzidas a momentos rápidos e apressados, espremidos entre tarefas, feitos às pressas como algo para conferir antes de seguir em frente. Podemos sussurrar algumas linhas antes de dormir, murmurar uma bênção durante uma refeição ou repetir as mesmas frases durante a igreja. Mas quando a oração se torna algo pelo qual corremos, roubamos de nós mesmos a profundidade que ela deveria ter. A oração nunca foi concebida para ser uma transação, é um relacionamento. E relacionamentos levam tempo. Imagine ligar para um ente querido, falar o mais rápido possível, sem esperar por uma resposta, e desligar antes que ele consiga dizer uma única palavra. É assim que se sente a oração apressada no céu. As palavras podem ser ditas, mas o coração não desacelerou o suficiente para realmente se conectar. Jesus alertou contra a oração irrefletida e mecânica em Mateus 6, 7. Quando orardes, não useis palavras repetitivas como os pagãos, pois pensam que serão ouvidos por causa do seu muito falar. Não se trata apenas de evitar a repetição. Trata-se de se envolver plenamente com Deus no momento, sem distração ou pressa. O motivo pelo qual nos apressamos costuma ser o mesmo. Item, ocupação. Sentimos que não há tempo suficiente para nos demorarmos com Deus. Item, mentalidade de rotina. A oração se torna um hábito sem coração. Item, distração. Nossas mentes estão cheias de outras coisas que precisamos fazer. Mas aqui está a verdade. Desacelerar na oração não requer horas, requer presença. Mesmo alguns minutos focados com Deus podem ser muito mais significativos do que um longo monólogo distraído. Veja como quebrar o hábito da pressa. 1. Faça uma pausa antes de falar. Respire fundo. Reconheça que você está diante do Criador do Universo. Deixe que essa realidade o humilhe e o concentre. 2. Ore com intenção, não com obrigação. Deixe que suas palavras reflitam o que realmente está em seu coração naquele momento, em vez de recitar algo sem pensar. 3. Abrace o silêncio. Depois de falar, permaneça em silêncio por alguns instantes. Isso não é tempo perdido, é espaço para Deus falar ao seu coração. 4. Crie um espaço sem pressa. Mesmo 5 a 10 minutos sem distrações podem transformar sua vida de oração. Quando desaceleramos e verdadeiramente entramos na presença de Deus, a oração deixa de ser algo que superamos e se torna algo que ansiamos. E nessa quietude, nossos corações se abrandam, nossa fé se fortalece e nosso relacionamento com Ele se aprofunda de maneiras que palavras apressadas jamais conseguiriam realizar. Para muitos de nós, a oração pode silenciosamente se transformar em um padrão em que a maior parte do que dizemos a Deus é uma série de pedidos. Senhor, me ajude com isso. Senhor, me dê aquilo. Senhor, resolva esta situação. E embora as Escrituras nos incentivem a apresentar nossas necessidades a Ele, algo vital se perde quando a oração se resume a pedir. Um relacionamento construído apenas com base em pedidos é superficial. Pense em um amigo que só liga quando precisa de um favor. Não há compartilhamento de vida, gratidão, escuta, apenas uma lista constante de necessidades. Com o tempo, esse tipo de relacionamento se torna exaustivo e unilateral. Quando tratamos Deus dessa maneira, perdemos a riqueza da oração como um espaço de adoração, gratidão e simplesmente estar em sua presença.
Jesus nos deu um modelo diferente em Mateus 6, 9 e 10, quando ensinou seus discípulos a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes de qualquer pedido, a adoração, um reconhecimento de quem Deus é uma entrega à sua vontade. É como se Jesus estivesse nos mostrando que o fundamento da oração não é o que eu preciso, mas quem tu és. Quando mudamos o início das nossas orações de pedir para adorar, algo muda em nós. A gratidão começa a crescer. Começamos a nos lembrar das orações que Ele já respondeu. Nossos olhos se abrem para bênçãos que antes considerávamos garantidas. E começamos a confiar mais nele, porque nossos corações estão ancorados não no que Ele pode nos dar, mas em quem Ele é. Isso não significa que paramos de levar nossas necessidades a Ele. Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas, as grandes decisões e as menores preocupações. Mas significa que nossas necessidades não dominam mais a conversa. Reservamos um tempo para agradecer a Ele pelo teto sobre nossas cabeças, pelo ar em nossos pulmões, pelas pessoas que Ele colocou em nossas vidas. Falamos suas promessas a Ele, não porque Ele precise ser lembrado, mas porque isso fortalece nossa própria fé. Ao fazermos isso, a oração deixa de ser uma transação e se transforma em um relacionamento. Ela deixa de ser uma lista de compras que entregamos a Deus e passa a se tornar uma conversa com nosso Pai, repleta de amor, confiança na certeza de que, mesmo antes de falarmos, Ele já sabe o que precisamos. Para muitos crentes, a oração é um momento para derramar tudo o que está em seus corações, preocupações, necessidades, gratidão, confissões. E isso é bom. Deus nos convida a falar com Ele abertamente. Mas se a oração termina no momento em que terminamos de falar, perdemos uma das partes mais preciosas dessa troca sagrada: ouvir. Uma conversa em que uma pessoa fala sem nunca permitir que a outra responda é incompleta. Se realmente acreditamos que a oração é comunhão com Deus, então o silêncio não é uma ausência, é um espaço para Ele falar. E Ele fala, por meio de sua palavra, pela suave inspiração do Espírito Santo, pela paz silenciosa que se instala quando esperamos nele. Marcos 1:35 nos dá um vislumbre da vida de oração de Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Essa solidão não era apenas para falar, era para ouvir. Se o Filho de Deus reservou um tempo para se retirar, para se aquietar diante do Pai, quanto mais precisamos abrir espaço para a sua voz. Mas ouvir exige desacelerar. Significa resistir à vontade de começar o dia apressadamente assim que um amém é dito. Significa ler as Escrituras não apenas para ler uma passagem, mas para deixá-la falar conosco, parando em um versículo que desperta algo interior, perguntando: Senhor, o que me dizes aqui? Significa ser sensível àqueles momentos em que Deus imprime o nome de alguém em seu coração, ou lhe dá uma garantia silenciosa sobre uma decisão, ou perturba de uma forma que o impulsiona a buscá-lo mais. Muitas vezes esperamos que a voz de Deus seja dramática, um trovão vindo dos céus, uma visão à noite, mas, com mais frequência, é como o sussurro suave que Elias ouviu no monte, 1 Reis 19:12. Para ouvi-la, precisamos estar quietos o suficiente, dispostos o suficiente para deixar de lado nosso próprio ruído. Quando começamos a ouvir verdadeiramente em oração, algo muda. Nosso tempo com Deus deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo vivo. Paramos de apenas falar e começamos a discernir. E nessa quietude, começamos a perceber que Ele estava falando o tempo todo. Só precisávamos abrir espaço para ouvi-lo. Um dos testes mais desafiadores da fé é a espera. Oramos por dias, semanas, meses, às vezes anos, e mesmo assim a resposta não vem. No início, somos fervorosos e confiantes, mas, com o passar do tempo, nossa esperança pode começar a desaparecer. Começamos a nos perguntar: Deus me ouviu? Esta oração ainda importa. Jesus sabia que seus seguidores enfrentariam essa mesma luta. Em Lucas 18:1-8, ele contou a parábola da viúva persistente, uma mulher que se recusou a parar de pedir justiça a um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Por fim, a persistência dela levou a agir. E o ponto de Jesus era claro: se até mesmo um juiz injusto responde à persistência, quanto mais nosso Pai amoroso responderá aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. As demoras de Deus nunca são sinais de sua negligência. Às vezes, Ele está trabalhando de maneiras que não podemos ver, alinhando circunstâncias, preparando corações, nos moldando para a resposta que está por vir. Outras vezes, a demora faz parte de sua resposta, permitindo que nossa fé se aprofunde por meio da espera. Daniel vivenciou isso em Daniel 10:12, quando o anjo lhe disse que sua oração havia sido ouvida desde o primeiro dia, mas a oposição espiritual atrasou a chegada da resposta por 21 dias. A demora não foi negação. Perseverança na oração é mais do que repetição teimosa. É uma expressão de confiança. Confiança de que o tempo de Deus é perfeito, confiança de que Ele sabe o que é melhor, confiança de que seu silêncio não é ausência. Cada vez que nos voltamos para Ele com o mesmo pedido, estamos dizendo: Senhor, eu ainda creio que Tu és aquele que pode fazer isso. Minha esperança permanece em Ti. É por isso que Jesus disse em Mateus 7:7: Peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Na língua original, esses verbos carregam um sentido de ação contínua. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo.
A oração não deve ser tentada uma vez abandonada, deve ser continuada até que Deus responda, seja essa resposta sim, não ou espere. Se você está orando por um filho pródigo, por um avanço no seu trabalho, pela cura do seu corpo ou pela paz no seu lar, não desista. Mesmo que a resposta pareça distante, continue voltando ao trono da graça. Continue batendo. Porque o próprio ato da oração persistente transforma você. Ele o âncora na presença de Deus, fortalece sua fé e o prepara para o momento em que a resposta dele chegar à sua maneira, no seu tempo. Já passamos por alguns dos erros mais comuns que podem enfraquecer nossas orações. Palavras sem coração. Orar por uma audiência em vez de Deus, duvidar da sua capacidade, buscar a nossa vontade em vez da dele, clamar apenas em emergências, apressar-se em momentos sagrados, tratar a oração como uma lista de exigências, falar sem ouvir e desistir cedo demais. Mas o propósito de enxergar esses erros não é se sentir condenado, é se libertar deles. Porque quando essas barreiras caem, a oração se torna o que sempre foi destinada a ser, uma conexão viva entre o seu coração e o coração do seu Pai Celestial. Esta é a beleza da misericórdia de Deus. Não importa quanto tempo você esteja orando da maneira errada, você pode recomeçar hoje. Você pode escolher desacelerar, falar com honestidade, crer sem hesitar, ouvir em silêncio e continuar buscando mesmo quando a resposta ainda não chegou. E quando você fizer isso, sua vida de oração não apenas mudará, você mudará. A oração não é um ritual a ser completado, é o sopro do seu relacionamento com Deus. É onde você encontra orientação quando o caminho não está claro, paz quando a tempestade ruge, força quando a sua se vai, alegria que nada neste mundo pode tirar. Então, hoje, dê o passo. Retorne ao lugar tranquilo. Derrame seu coração diante daquele que o formou. Fale com ele como seu pai. Ouça a sua voz. Confie no seu tempo. E nunca pare de bater a porta do céu. Se essa mensagem o encorajou e o ajudou a ver a oração de uma nova maneira, convido você a curtir este vídeo e se inscrever para mais insights bíblicos que fortalecerão sua caminhada com Deus. E antes de ir, há outro vídeo na tela agora mesmo que o levará ainda mais fundo no crescimento da sua fé. Recomendo que assista a seguir. Que Deus o abençoe e que suas orações o aproximem mais dele do que nunca.